Peraí. Bate na mesa. Pá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mariana Lobato. Eu sou o Monge Taim. E nós estamos aqui de novo para um tema mongístico, mundano, cotidiano, maravilhoso para vocês. Tudo bem, monge? Sim, hoje estamos aqui com alguns apetrechos de chá, de processos de ritual de chá que são muito comuns no Oriente. Eu tô muito chique, pra falar a verdade. Estou com esse leque maravilhoso, uma deusa, uma louca, uma geisha, uma feiticeira. E hoje a gente vai tomar esse chazinho aqui nesse cenário novo. E eu quis trazer um tema que é a fofoca, um tema cotidiano que está na boca de todo mundo, então segure a sua língua, e nós também a nossa. Então, monge, esse tema é um tema complicado, né? Porque hoje a gente vê que a fofoca, que sempre existiu e sempre irá existir, hoje ela se modernizou e virou também fake news, né? Que é uma evolução dessa prática que todos nós cometemos. Não sei se você, porque você é monge. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, assim, o quanto de julgamento existe na fofoca, porque eu acho que a fofoca sempre passa por um caminho que nem sempre revela a verdade como ela é e prejudica muita gente, né, amor? E principalmente quem a comete, né? A gente tem um ensinamento sobre os venenos, e um dos ensinamentos é não cuspir veneno, que é a gente não sair falando mal das pessoas de coisas que a gente não tem certeza, a gente não sair por aí distribuindo notícia ruim, trazendo coisas que são muito negativas, porque quando você traz negatividade para algum lugar, o seu campo também fica vulnerável, né? Agora você falou uma coisa interessante, né? Que entre os monges não tem fofoca, ou entre as pessoas que têm uma vida mais espiritual. E acho que muitas vezes é o contrário, às vezes as coisas são até bem feias. As pessoas têm uma ideia sobre espiritualidade muito estranha, porque a gente vive numa época em que espiritualidade não é mais consciência. As pessoas estão muito preocupadas com a aparência, com a pose. E eu acho que isso também é uma coisa que dá base para a fofoca. Eu estava conversando com uma outra moça que também é da linhagem Fanchi, que tem uma sensibilidade muito forte, sobre os aspectos que a gente tem do que é de fato espiritual e do que não é espiritual, né? E que de fato as energias mais altas do universo estão preocupadas. Não é com a nossa roupa, né? Não é se você usa branco, se você usa preto, não é, viu, gente? Não é. Muito. Se você acha que ser espiritual é usar roupa de uma cor ou de outra, não é assim que funciona. Não é comida, não é se você é vegano, se você é carnívoro, se você só come frutinha, se você só jejua. Isso melhora o corpo, claro, né? Ou deixa o corpo um pouco mais doente, mas isso não é um termômetro de sou espiritual, sou menos espiritual. Concordo com você. E as pessoas usam tudo isso para fazer muita fofoca. Tem uma moça no mosteiro que ela compra carne para os cachorros dela. E as pessoas falam muito mal, às vezes até na cara dela, assim, falam, olha, como assim, você é do mosteiro, você não pode usar carne, né? E às vezes ela vai inclusive com a camiseta do mosteiro, talvez ela goste de provocar, não sei. Mas as pessoas saem falando, porque você cria um ideal e você quer que as pessoas se encaixem naquele ideal. Agora, Sim. Existe consciência nisso? Não, na maioria das vezes não. Eu acho que existe só uma transferência muito doida. Igual, por exemplo, o nosso querido amado presidente, né? Que seja iluminado de alguma forma. Que seja iluminado de alguma forma. Mas eu imagino que ele também tenha um sofrimento muito grande, né? Então, existe uma idealização de que ele ia salvar o país, ia mudar muita coisa. E essas idealizações são complicadas. Eu imagino que as fake news, elas venham de um processo muito íntimo, do que as pessoas gostariam que fosse e do que elas se deparam. Então talvez fofoca tenha a ver com dificuldade de um processo de aceitação, né? Com certeza. O que você pensa sobre o que gera fofoca? Você pegou um gancho aí que me fez lembrar de um episódio, de um texto que eu li, acho que foi até a Fê Boulos que mandou, maravilhosa, Fê, sensacional.
que fala sobre ego espiritual. Que é o seguinte, a pessoa pratica alguma vertente espiritualista, ela, igual você falou, ela se alimenta e tal, e ela acha que isso é a solução e que ela é mais iluminada por conta disso. A nossa iluminação e a nossa evolução, parece óbvio, mas eu acho que é importante a gente reiterar, vem das nossas relações, né? Não é igual você falou, isso colabora, mas essa relação cotidiana com os outros é que vai dizer se a gente evoluiu em algum ponto ou não. Eu acho que a origem da fofoca tem a ver com uma série de coisas. Eu acho que tem a ver com vaidade, tem a ver com a ausência de autoconhecimento, tem a ver com julgamento e tem relação com... Porque eu acredito muito em relações espelhos. Então eu acho que a gente enxerga no outro, ou critica, ou faz uma fofoca com relação ao outro, algo que a gente também está reconhecendo em si mesmo. Alguma coisa que está mal resolvida dentro da gente. Então, assim, só que é uma prática tão corriqueira, tão normal, que a gente acaba fazendo sem perceber. E aí é uma reflexão que eu trago pra gente, assim, qual é a linha, que é muito tênue, entre comentário e fofoca? Por onde que a fofoca passa, que ela é algo que é prejudicial. E aí eu lembro de um caso muito emblemático, não sei se você lembra, em 2014, que aí vem da onda da internet, porque a internet só exacerbou essa questão, né? Colocaram um retrato falado no interior de São Paulo de uma moça, e esqueci o nome dela, eu fiz um trabalho sobre ela na pós-graduação, esqueci. E ela, fizeram um retrato falado dizendo que essa mulher estava sequestrando crianças. E essa mulher estava voltando da igreja, porque tinha esquecido uma Bíblia, passou e foi linchada, foi morta pela população que achou que ela era parecida com aquele desenho que tinham visto no Facebook, no Facebook na época. Então, assim, como que a fofoca ela é um processo coletivo, assim, é uma histeria coletiva, que um falou, é a mulher, aí não, parece mesmo. De repente, em questão de minutos, crianças, senhoras grávidas estavam espancando essa mulher. Então, assim, a gente tem casos de fofocas, só a gente dar uma pesquisada, né, o quanto isso pode prejudicar, né, uma pessoa que às vezes foi vítima de uma informação que não é real. E isso pode ser mortal, né? E é da condição humana, esse ato de falar. Mas eu acho que a fofoca sempre passa por um caminho da não verdade, assim. Tem muito a ver com o achismo, né? Quantas vezes a gente não escuta um caso, fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo e tal, aí você vai vendo no fim da coisa, que é a brincadeira do telefone sem fio, já é outra coisa completamente diferente, e muitas vezes as pessoas tomam aquilo como verdade, sem saber da veracidade desses fatos, né? Porque acho que pouquíssimas pessoas falam o que viram de fato, assim, com todas as suas peculiaridades daquela circunstância, daquele fato. Mas será que se elas falassem, isso realmente teria alguma diferença? Não. Porque às vezes a gente pensa que essa distorção, que também está no coração das pessoas, por exemplo, se a gente entrar na pauta do veganismo, né? Dentro do veganismo você tem toda uma questão global de como a indústria trabalha, cuida e massacra os animais, também massacra as plantas, né? E nisso você tem um espelho do que seria o ideal, né? O ideal seria que ninguém comesse carne. O ideal seria que essa indústria assassina, que ela diminuísse ou quebrasse, né, e saísse do planeta. Mas quando eu uso isso, essa consciência, essa percepção, para atacar as pessoas que não conseguem enxergar desse jeito, muitas vezes a gente está gerando um processo de corrupção. Então você pega um dado, seja ele qual for, seja o quão maravilhoso ele for, e você pode usar isso para ferir uma pessoa da qual você discorda, né, ou da qual você quer prejudicá-la de alguma forma. E
eu acho que é mais perigoso ainda quando as pessoas começam a achar que isso é espiritualidade. Né? Eu acho que respeito deveria ser uma das primeiras bases. E respeitar o limite da outra pessoa também quer dizer você acolher o seu. Não é que a gente nunca deva falar mal de ninguém, mas a gente tem que ter alguma coisa consistente. Então, às vezes, alguém, sei lá, vai trabalhar na sua casa e essa pessoa trabalhou na minha e me roubou. Ou essa pessoa roubou um conhecido meu. Né? A grande questão é que a gente não tem, de fato, como conferir todas as fake news da vida. Né? Então, como ter essa lucidez? Essa filtragem, né, para quem escuta, porque tem dois personagens aí, né, quem profere a fofoca ou aquela informação, que aí abre duas ramificações, que é assim, uma fofoca, um comentário, e a outra fofoca consciente de uma pessoa que quer prejudicar inventando alguma coisa. E tem essa vertente de quem escuta, né? O que eu faço com isso? Eu tomo isso como verdade? Eu passo isso para frente? Que ressignificação que eu vou dar para essa informação, né? Eu acho que é aí que entra a consciência, né? Desse ato, acredito eu. Então que a gente possa se tornar mais consciente nesse mais aspecto. Mais consciente, né? Gente. Não vamos tomar assim também tudo como verdade, não. Porque as pessoas, para adquirir a empatia do outro, às vezes aumentam, ou às vezes só pontuam um ângulo daquele ponto. Nós somos muito mais que uma coisa só. Então, às vezes, vamos abrir aí o campo de visão para ver que às vezes não é bem aquilo ali, não. Né? Pode ser, mas às vezes pode não ser. Então, a dúvida é sempre bom. Isso, o benefício da dúvida. Vai saber. A gente não sabe, quem estava lá, e mesmo quem estava lá não está sabendo de tudo, não está conseguindo enxergar todos os pontos, né, da circunstância. Ou tá, mas também não importa. Segure a sua língua, segure o seu ouvido e saiba ressignificar e receber o que você escuta. E pensar sobre isso se você achar que isso vale a pena. Se não achar também, tudo bem. Então se inscreva no nosso canal. Se inscreva, compartilha, curte. A gente no Facebook, no Instagram. Isso, adorei. Adoro Vem para os retiros. Vem para os retiros. Temos retiros, a gente tem retiros de final de ano aqui muito intensos. Uau, já quero. Tem retiro de alquimia interna, que é para aprender a circular energia, manifestar, pode ser usado para cura, pode ser usado para arte marcial, pode ser usado para curar o próprio corpo, abrir a consciência, acolher o coração. Muito intensos os retiros aqui. E também temos formação em yoga taoísta. Ótimo, gente. Venham. Eu fiz uma aula experimental, alguns amigos fizeram e recomendam e estão sendo transformados. Né? E é a partir dessas ferramentas que a gente toma essa consciência sobre esses temas cotidianos. Eu acho isso importante, relevante, é que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor para o nosso meio, para a gente mesmo, para a natureza, para o mundo, para tudo. Né? Muito obrigado. Obrigada, gente. Até o próximo. Vamos entrar no próximo tema? Vamos. Você vai trocar? Vou trocar, que é bom trocar.